Então vamos continuar. Continuar rapidamente, porque isso está muito longo. É a lógica da relevância, filosofia da lógica. Isso aí é essencialmente resumido no texto de Jennifer Fisher, embora eu não concorde muito. Uma outra maneira de esclarecermos a ideia de que há uma conexão intuitiva entre antecedente e consequente consiste em apelarmos para a lógica da relevância. O que são elas? São lógicas multivaluadas que procuram estabelecer uma conexão relevante entre antecedente e consequente. Há muitas e podem ser tecnicamente muito complexas. A autora considera uma delas, que encontra a relevância no apelo ao fluxo da informação. O condicional será verdadeiro se ele for um instrumento que ajuda o fluxo de informação a passar do antecedente para o consequente. Não é muito claro, mas vamos lá. Segundo essa estranha lógica nada verofuncional, a informação flui da situação para a situação, cada situação sendo parte de um mundo possível. Um condicional como se você aprender você será aprovado tem três situações. X, situação em que o condicional é verdadeiro. Y, o antecedente é verdadeiro. Z, o consequente é verdadeiro. X é verdadeiro se o condicional é a coisa que conduz a informação do antecedente para o consequente. Ou seja, esse é o X do negócio. Ou seja, se o fato de a pessoa aprender é aquilo que faz com que ela seja aprovada. Ela conecta. Mas não explica muito como isso dá. O condicional deixa de ser verdadeiro em dois casos. No caso em que a pessoa aprende e não é aprovada. Aqui o condicional se torna falso. O condicional falha em conectar a situação Y com Z. O segundo caso é aquele em que a pessoa aprende e é aprovada, mas essas duas situações não têm nada a ver uma com a outra. Ela é aprovada por ter comparecido às aulas. Nesse caso, o condicional não será nem verdadeiro nem falso. O importante é que a verdade do condicional precisa ser, de algum modo, a razão pela qual o consequente é verdadeiro quando o antecedente é verdadeiro. É interessante notar que aqui razões são causas. Isso foi uma tese de Davidson, que me parece perfeitamente correta, aliás, contra Wittgenstein. Note que isso não é veritativo funcional porque não dá para substituir sentenças verdadeiras por outras com o mesmo valor, verdade. E é só isso que ela tem a dizer sobre essa lógica informacional relevante. Agora, a questão do silogismo disjuntivo com relação à lógica relevante. É interessante, mesmo pelos erros que possam estar por aí. Duas formas argumentativas que deixam de ser válidas na lógica da relevância. Silogismo disjuntivo. P ou Q, não P, portanto Q. Isso fará com que outra forma clássica deixe de ser válida, o chamado ex contradictione colibitum. Da contradição, tudo se segue, que será o princípio da explosão. Como isso se dá? O autor esclarece. Considere o argumento. Eu tenho dois irmãos. Eu não tenho dois irmãos. Logo, porcos voam. Esse argumento é perfeitamente válido na lógica clássica. Para testar isso, veja sua forma. P, não P, e você conclui P, não Q, P, não P, que é uma contradição. 1 e 2 juntos geram uma contradição do tipo P e não P. Contradição é falsa. Porcos voam é falso. Conjunção de premissa falsa que implica em conclusão falsa é verdadeira. Na lógica clássica, qualquer sentença se segue de uma sentença e de sua negação. É o chamado princípio da explosão. Tabela de verdade para inferência. Eu tenho dois irmãos, eu não tenho dois irmãos. P e não P. Daqui. Interessante é notar que não há nenhuma linha na qual ambas as premissas são verdadeiras. Daí que esse argumento é chamado vazio ou trivialmente válido. Nele, você só vai das premissas verdadeiras para a conclusão verdadeira por garantir que você nunca terá duas premissas verdadeiras simultaneamente. Qualquer argumento com premissas contraditórias será aqui sempre válido. A mesma conclusão pode ser obtida utilizando as regras da dedução natural. Você tem P como premissa, não P como premissa.
Depois você tem P ou que pode ser qualquer coisa, na regra da adição, a 1, e logo que você aplica a 2, o silogismo disjuntivo. Bom, isso é uma estranha forma de explosão. Bom, eu não vou considerar uma falha aí, mas eu tenho que ir rápido. A lógica da relevância evita esse resultado por rejeitar o silogismo disjuntivo. Mas para alguns, o fracasso do silogismo disjuntivo é razão suficiente para a rejeição da lógica da relevância. Eu concordo com isso porque eu discordo do princípio da explosão. O que eu penso que a noção de validade deveria ser ampliada. Um argumento válido é aquele em que, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Ora, basta dizer que o argumento é válido, aquele em que isso é o caso, mas em que ao menos uma instanciação desse argumento é válido. Eu acho que basta isso. Você exigir que um argumento válido instancie a validade. E parece que é muito pouca coisa. Bom, mas vamos lá ao princípio da explosão. O princípio básico é o da não contradição. Negá-lo significa aceitar qualquer coisa, ou seja, da contradição tudo se segue. Ou, se admitirmos a contradição, dela qualquer coisa, inclusive a negação dela, se segue. Vejamos, P e não P é uma premissa. P pela simplificação, P o que pela adição, não P por simplificação, que pelo silogismo disjuntivo, aplicado a 3 e 4, P ou não que, 2 a adição, e, portanto, pelo silogismo disjuntivo, 4 e 6, não que. De 1 nós concluímos tanto 5 quanto 7, tanto que quanto não que. Se as coisas podem ser e não ser, então tudo é possível. Essa é a ideia. Agora, de onde veio isso? No começo eu acreditei que, bom, devia ter uma sapiência oculta nesse princípio da explosão. Do nada, tudo se segue, do absurdo. Uma vez que nós aceitemos o absurdo, as consequências serão fatais. Mas, espera aí, talvez tenha vindo da Idade Média por uma razão moral, religiosa. Se você aceitar o absurdo, por exemplo, Deus não existe, aí você terá que aceitar que a alma não existe. E uma porção de outras coisas muito absurdas. E tudo se seguirá. E o resultado disso será que a sua alma será levada ao inferno, etc. Bom, mas isso não quer dizer nada. Pode ser que o princípio da explosão seja uma coisa inventada, e, como já dizia o velho Nietzsche, verdades que duram séculos, ou pseudo-verdades que duram séculos, elas passam a ter uma aura de sapiência e as pessoas começam a acreditar nelas. Mas, olhando bem, o princípio da explosão pode ser talvez uma falha da lógica clássica que possa ser facilmente corrigida. Por exemplo, exigindo pelo menos uma instanciação de qualquer argumento que seja considerado válido. Ou ele está em casa ou ele não está em casa. Mas no caso da derivação de qualquer de uma contradição, ele deixa de ser intuitivo. Quando as sentenças em questão são consistentes entre si, o silogismo disjuntivo parece correto. Mas, quando as sentenças são inconsistentes entre si, o silogismo disjuntivo, segundo ela, é errado. A maioria das sentenças em silogismo disjuntivo, como a sentença sobre onde as pessoas estão, são consistentes entre si.
Aí ela vem com uma digressão. Considere L3 que tem os valores verdadeiro, falso e indeterminado. Em lógica, se diz que futuros contingentes e sentenças vagas possuem lacunas em valores de verdade, truth value gaps. Certas sentenças não possuem valor de verdade nem verdadeiro nem falso. Pode-se talvez pensar nisso, mas, bom, deixamos para depois. Outra maneira de interpretar isso é dizer que se trata de um excesso em valor de verdade, truth value glut. Certas sentenças possuem valor de verdade verdadeiro e falso. O autor ilustra isso com uma dificuldade teológica. Se Deus é onipotente, ele pode fazer tudo. Então ele pode fazer uma montanha que ele não pode destruir. Se ele é capaz disso, ele não é onipotente. Então ele é onipotente. Se ele é onipotente, ele não é capaz de fazer uma montanha que ele não pode destruir. Deus é capaz de fazer uma montanha que ele não pode destruir. Um bom candidato a ser uma sentença verdadeira e falsa. Afinal, a onipotência divina implica a verdade e a falsidade dessa sentença. Mas aí está uma resposta que eu coloco para quem quiser ler. Bom, a minha resposta pessoal. Eu já me esqueci o que eu escrevi aí. Deus pode fazer uma montanha que ele não pode destruir. Deus é o Criador do universo, logo o Criador do universo pode fazer uma montanha que ele não pode destruir. Ora, na lógica clássica, o argumento preserva o valor verdade. Podemos supor agora que, se um tem o valor I, de ser uma premissa verdadeira e falsa, e queremos preservar o valor em argumentos válidos, então sempre que temos premissas verdadeiras e falsas, a conclusão deve ser também verdadeira e falsa. Em seguida, a autora mostra como a lógica relevante restringe o silogismo disjuntivo em contextos contraditórios. Eis a matriz quadrivaluada para não e V, na qual B está para both, ambos, glut, e N está para neither, nenhum dos dois, gap. Então, está aí a matriz, para quem quiser se interessar por esse negócio. Temos com isso a disjunção, uma tábua de 16 valores. Em alguns casos, teremos não P e P o Q. Aqui a conclusão Q pode não tomar nenhum valor, ser N ou zero, o que torna a inferência inválida. Quando temos valor GLU, o silogismo disjuntivo será inválido. Quando temos consistência, ele será válido. Isso aí. O problema com essa resposta é que muitos argumentos inválidos parecem preservar a verdade. Por exemplo, se João está indo para Brasília, então ele está indo para o Distrito Federal. João está indo para Brasília, logo, João não está indo para o Distrito Federal. Quer dizer, João não está indo para Brasília, João não está indo para o Distrito. Como vimos, essa é uma instância de um argumento inválido, chamado negação do antecedente. Da lógica clássica. Mas, na lógica da relevância, mesmo que esse argumento não seja estritamente válido, ao negarmos o antecedente, estaremos realizando uma boa inferência. Alguns dirão que é assim porque o silogismo disjuntivo valerá na lógica clássica somente quando temos sorte, o que nada tem a ver com lógica. Na lógica da relevância, há mais. Quando há consistência, o silogismo disjuntivo funciona. Quando não há, ele não funciona. Conclusão. É uma conclusão pessoal minha. Para bloquear os problemas derivados da rejeição do silogismo disjuntivo, basta demandar que a definição de validade exige que ao menos uma instância do argumento seja válida. Isso já bloquearia a bobagem que é o princípio da explosão, bullshit. Uma bobagem repetida por séculos, que, como eu disse, ganha uma aura de sapiência. Quanto a certas lógicas, como a última considerada, elas servem apenas para mostrar de que maneira podemos raciocinar erradamente. São lógicas do raciocínio errado.